Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Sérgio Galeski para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Porque tu és minha rocha e minha fortaleza, pelo que, por amor de teu nome, guia-me e encaminha-me. Amém. 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 Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Convido o primeiro secretário, o vereador Vilmar Sudowski, para fazer a leitura do expediente. Expediente de 26/4/2016. Ofício de número 77 e o IG Executiva comunicando o sancionamento dos projetos de lei 053 de 2016. Ofício 9981 de origem executiva em resposta ao requerimento 149 da vereadora Cris Arrabar. Ofício 122 do deputado Vicente Carro Preto, em resposta ao requerimento 792 do Edil Vilmar Sudowski. Ofício 92 do deputado Mário Marcondes, em resposta ao requerimento 66 do Edil João Grande. Comunicados 35.475 e 35.476 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FUNDEB, comunicando a liberação de recursos. Ordem do dia, segunda votação, projeto de lei 068/2016, que permissão e autorização de uso de PAGRE. Indicações. Indicação 168/2016 de autoria do Edil Nenopanos ao ex-senhor Luiz Alberto Ricoski Faria, digníssimo prefeito municipal, e o senhor Gilson Luiz Guimarães, digníssimo secretário de planejamento, solicitando substituir lâmpadas na rua Virgílio de Pisani, próximo ao Colégio Santa Cruz. Indicação 169 de 2016, de autoria do Edil Paulo Lins, ao ex-senhor Luiz Alberto Ricoski Faria, digníssimo prefeito municipal, solicitando que analisar a solicitação de munícipes com relação à criação e utilização de animais de porte no período urbano do município, bem como da observância da legislação municipal que trata do assunto. Indicação 170 de autoria do Edil Gil Baiano, ao ex-senhor Luiz Alberto Ricoski Faria, vice-prefeito municipal, e o senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando colocar pedra ou encascalhar na estrada de Cerrito do açougue do Tuxo, saída da fartura de cima. É o que acontece. Obrigado, secretário. Passamos ao pequeno expediente. Ao primeiro secretário, informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu tenho um assunto e vou aproveitar falar sobre ele, já que os colegas vereadores não vão utilizar esse espaço, e trazer aqui algumas notícias relacionadas ao DENIT. No dia de hoje, esteve em Caminhas o engenheiro Jefferson Bittencourt, o engenheiro Gustavo da Castelar, juntamente com a Camila, que faz a administração da Castelar aqui em Caminhas. O nosso prefeito Beto Faria não se encontra hoje em Caminhas, então, quando o Jefferson me procurou, eu procurei então o Diogo, secretário da administração, e o Gilson Guimarães, do planejamento, acompanhado também com o engenheiro Jorge, para ouvirmos as conversas com relação ao que se trata com a BR-280. Assuntos tratados: redutor de velocidade naquele ponto em que nós, aqui nessa casa, já tratamos, falamos e reivindicamos. Em outro momento, a gente até esteve lá em Mafra, conversando com o Jefferson. Então, ficou definido, ele autorizou a instalação
para o Castelar que faça a colocação no local desse redutor de velocidade, que será na altura da Sérgio Gatsky, vai ser colocado esse redutor de velocidade. Também, no entendimento com os engenheiros, achou-se que só o redutor talvez não fosse o suficiente. Vai ser instalado uma lombofaixa na BR, próximo ao redutor. No momento ali, o engenheiro Jefferson até comentou, uma lombo de aproximadamente 6 metros, bastante larga, não muito alta, uma aproximação de 5 centímetros de altura, para que seja feita então a travessia da BR nesse local, onde a velocidade já vai estar baixa e irá melhorar essa segurança. Também será colocado algumas termofaixas. Aquelas faixas um pouco mais, mais elevada, onde vai fazer um certo barulho e que vai alertar aos motoristas também para reduzir a velocidade. Então, esses 3 assuntos ficou acertado, e durante o mês de maio essas 3 atitudes na BR serão colocadas. Esse em definitivo e já ficou autorizado, e a Castelar vai proceder esse assunto. Com relação àqueles redutores de velocidade, vereador Renato Pique, do qual o senhor, juntamente com mais alguns colegas de casa, estiveram até lá em Florianópolis, falando com o diretor do DENIT, com o Vicilar Preto, está tendo muita dificuldade em conseguir isso, porque está dentro de um convênio, feito com uma empresa, e mexer nessas mudanças vai influenciar num contrato, e estão tendo dificuldades para que isso aconteça. Mas eles têm uma outra solução para colocar esse redutor de velocidade que vai, de alguma forma, vai atender aquilo que está sendo solicitado. Então, esses são assuntos que eles vão tratar de imediato. Aí a gente conversou muito sobre alguns assuntos, por exemplo, o córrego, ali entre o trevo e a quinta-roda, que seria colocar aquelas galerias. Esse recurso não tem para esse momento, vai ter que aguardar aqueles recursos do CREMA. Ponte, foi falado muito, o vereador João Reis, sobre a ponte e sobre a condição de uma passarela para o pedestre e o ciclista. Porque se nós pensarmos naquela ponte, e hoje eu estive olhando ela, e ela não tem mais que 60 centímetros de largura, aquela beiradinha onde o pedestre pode passar, ou o ciclista, muito perigoso. E além da ponte ser estreita. E se nós quisermos atravessarmos ali, nós não temos um outro local para fazer isso, senão irmos lá na empresa do PIC, na São José, para podermos atravessar e entrarmos na Rua do Ribeiro. Não tem outro local mais próximo, Então precisa ser resolvido isso. Chega num problema, recurso. Daí, com todas essas discussões, e entre outras que foram faladas, postos, mudanças e fazer um trevo, até, ele trouxe até uma planta de um trevo ali na entrada do Boi na Brasa, que se chama um trevo alemão, que eles estão chamando, que onde vai ter uma entradinha, pode dar uma guardada para poder entrar. Então, mas esse é um assunto do trevo que precisa ser mexido, e eu conversava bastante com os engenheiros, e é um assunto que vai acontecer mais um pouquinho mais para frente. Com toda essa conversa, chegou-se em alguns dados. Há uns 60 dias atrás, ou um pouco menos, a gente esteve lá no DENIT. Eu estava desenvolvendo um trabalho em Mafra, particular, e acabei visitando o DENIT, e o engenheiro nos falou na possibilidade de que teria agora para o mês de maio, abril, maio, um recurso, um aporte financeiro na ordem de aproximadamente 15 milhões, que é um dinheiro bastante razoável e pode se fazer muita coisa. Porém, com tudo que está acontecendo no Brasil, houve cortes e redução. O que foi realmente empenhado para esse ano? 4 milhões e 300 para manutenção. Tinha uma sobra do mês do ano de 2015 de 1 milhão e 623, então tem empenhado
e que vai ser usado da ponte do Rio Canoinhas até Porto União, 5.623.000. Então, vai ser distribuído nos 12 meses esse recurso, 490, 310, mês a mês, 409, até eu tenho esse documento, os senhores podem observar depois. Vai ter no mês de maio um valor um pouquinho maior, que vai ser 1.471.000, mas que está sendo feito alguns reparos na BR, mas é para fazer a manutenção da BR 280 da ponta do Canoinhas até Porto União. Limpeza, roçada, manutenção, enfim, tudo aquilo que for necessário. Esse é o recurso. Ok, então a partir de toda essa colocação, para que seja feito as marginais, como estava previsto, melhore o trevo, faça-se alguma coisa a mais, precisa de mais recursos, porque senão não mantém a qualidade da pista para o ir e vir do dia a dia. Precisaria, no mínimo, para Canoinhas, para a travessia de Canoinhas, ter algumas melhorias efetivas, um reforço no empenho de aproximadamente, sugestão do Jefferson e do próprio engenheiro Gustavo Castelar, no mínimo 2 milhões. Eles já estiveram falando com o Vicilar Preto lá em Florianópolis e não ficou isso destinado e nem que prometido que isso iria acontecer. Penso eu que se nós nos unirmos com os deputados federais, os deputados estaduais, e sentarmos com o Vicilar, eu sei que o vereador Renato Pique tem uma influência bastante grande, com o deputado Jorginho e entre outros, todos nós temos algumas influências, e discutimos para ver se de repente não se libera um dinheiro a mais para ser utilizado nessa travessia urbana para melhorias na travessia. Então, esse diálogo aconteceu no dia de hoje. Ele me ligou pela manhã e daí, logo em seguida chegou aqui. E a gente acabou conversando e tendo esse entendimento. Vejo a importância de que nós possamos trabalhar sobre esse assunto, politicamente, ter essa conversa. Se vamos ter êxito ou não, vereador João, não sei, mas em outros momentos nós já fizemos umas comitivas e fizemos esse trabalho, tivemos uma oportunidade que nós estivemos lá com 5 deputados estaduais visitando o Vicilar Preto e naquele momento não digo que foi resolvido, mas pelo menos amenizou o problema da época. O vereador deve lembrar muito bem daquela história, os senhores devem lembrar, e quem sabe a gente buscaria de repente um reforço nesse orçamento, porque os 15 milhões estão no orçamento da União, estão no orçamento do DENIT para essa área, porém é a falta de recursos. Eles estão destinando os recursos de acordo com o que está tendo e tal, e se nós politicamente trabalharmos um pouquinho mais, de repente auxiliarmos nesse assunto, quem sabe consiga melhorar essa receita, aumentar esses 2 milhões, ou quizá até um pouquinho mais. Então, fico aí, faço um convite a todos, que juntos possamos estudar um requerimento, talvez para segunda-feira, e trabalharmos esse assunto. Cada um tem as suas lideranças, os seus deputados, enfim, a forma de trabalharmos, que eu vejo que é de muita importância. Também, com relação à ponte, ela é urgente e é extremamente... Eu só queria fazer uma perguntinha. O engenheiro veio, não comunicou ninguém, não marcou reunião com ninguém? Ele veio, o engenheiro da Castelar veio à região e ele aproveitou vir aqui. E o DENIT não avisou nada? Ele me ligou hoje pela manhã marcando isso. Porque daí é uma situação que o apoio de todos os vereadores, acho que todos teriam que ter participado, teriam que ter comunicado, e inclusive amanhã eu vou ligar para o Vicilar que essas informações que venham, já que o PR faz parte do governo e o DENIT supostamente é do PR, que o subordinado ao diretor do DENIT informa os demais vereadores, principalmente a bancada do PR e o coordenador, para que se tenha essa reunião. Esse tipo de situação, apesar que aquele cara, para mim, um Chernofete, é um cara que quando chegou aqui falou uma coisa e fez outra, pegou todos os processos da desapropriação ali e entregou na mão de um promotor do Ministério Público que fosse assinado. Ele fez isso.
está lá o ofício dele. Então, é um cara que de repente vem aqui em alguns momentos, vem para solucionar, mas não comunica esta casa, que sempre tem tentado ajudar e procurado fazer para que a comunidade tenha o seu melhor. Então eu vou solicitar e tomara que ele não seja um cargo comissionado, porque eu, como coordenador regional do PE, vou solicitar a exoneração dele do cargo. Obrigado, senhor vereador. Vereador Renato Pique, também nesse diálogo foi bastante importante, porque a gente conseguiu discutir bastante sobre a parte técnica da coisa. A ponte não entra nesse orçamento de 15 milhões, porque são orçamentos diferenciados e teria que ir por um outro caminho. Nem para fazer o projeto ele não cabe nesse orçamento. Então, talvez o próprio município fazer esse orçamento da ponte, fazer o projeto talvez da ponte fosse uma maneira mais rápida, enfim. Esse é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser levado adiante, para que seja trabalhado, mas é a união de forças, todos juntos, né, para podermos fazermos com que esses projetos, especialmente com essas falta de recursos que o Brasil vem enfrentando, que a gente vem observando aí, vem se cortando muita coisa. Mas a travessia nossa é uma coisa urgente, necessária, independente de política, independente de partido, independente disso ou daquilo, né? Das picuinhas particulares, pessoais, individuais, enfim, ela precisa ser trabalhada de alguma forma para que nós possamos ter algum ganho na condição de termos um tráfego melhor e com muito mais segurança. Então, isso aconteceu hoje, na manhã de hoje, das 10h30, 11 horas até o meio-dia, tá? E foi tratado esse assunto. Estou participando a todos os senhores e convidando-os a todos, né, para que juntos possamos trabalhar esse assunto, ver se a gente consegue ter algum tipo de auxílio e melhora nessa condição. Obrigado. Senhor presidente. Então, secretário. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha. Vereador Vilmar, quero lhe parabenizar pelo assunto, pelos detalhes da questão que o senhor nos coloca, né? Já podia ser secretário de governo, né? Com tanto detalhe do orçamento. Gostei. Parabéns pela sua dedicação em buscar. Nós tivemos todos imbuídos nessa questão aí, mas eu vejo assim com algumas preocupações. Primeiro, eu quero solicitar da possibilidade de nós recuperarmos, eu não sei qual é essa possibilidade, o professor Rodrigo ou Márcio, de a gente recuperar o áudio daquela reunião que nós fizemos aqui com o Jefferson, com o engenheiro Jefferson. Porque ali ele nos prometeu algumas coisas. E como disse o vereador Pico, aqui são tudo do governo federal, né? O PSB do governo federal, o PR do governo federal, o PT do governo federal, são tudo PMDB do governo federal, só o vereador Jubaião que está fora dessa. E agora também, né? É verdade, agora também. Então, meus amigos, independente de quem seja, do governo, quem não seja, o cara vem aqui, no município de Canoinhas, o cara vem aqui, na casa que representa a comunidade, e fala um monte de coisa, e nada acontece, pelo mínimo ele tinha que ter a diplomacia de vir dizer por que não acontece. Agora, de repente, ele vem correndinho aqui, e passa por aqui, sai por ali, e não enfrenta a Câmara de Vereadores. Nós não matemos ninguém ainda aqui, por enquanto, né? Não temos nem a intenção de matar, né? Nós queremos só que ele explique, porque o povo quer essa explicação, né? Agora nós ficamos, né, o vereador Vilmar corre atrás das coisas aí, os caras vêm, passam conversa aqui, passam conversa ali, e nós ficamos. Então, se a gente conseguir recuperar esse áudio, faz um bom tempo, nós anexarmos esse áudio num requerimento, e de repente a ata junto,
E aí nós vamos conversar com o Ministério Público, vamos conversar com a chefia deles, vamos conversar com os... Né? Vamos mandar isso para o chefe. E olha, não estamos exigindo nada além do que é possível. Tanto que eles nos ofereceu um elevado. Não tinha pedido elevado, mas tinha pedido passarelas, tinha pedido acesso, refúgio, redutor de velocidade, papapá, né? Nos ofereceu, além de tudo, de lambuja, um elevado para nós. Né? Um elevado nós sabemos que é 10 milhões, 15 milhões, né? E nada aconteceu, nem os refúgios ali que dá acesso aos nossos bairros, às comunidades do interior, nem o redutor da velocidade, nada aconteceu, né? Então, uma primeira coisa é essa. Se a gente conseguir recuperar esse áudio e essa ata, para nós anexarmos no requerimento. Uma outra coisa, eu acho que nós temos que dizer para os deputados, ter um pouquinho de amor pelo seu povo e um pouco de vergonha na cara, e largar de um cuidar do outro, não querer botar o outro na cadeia, né? Porque eu acho que eles não estão preocupados. O que acontece no Brasil é assim, tem uma galera querendo governar e a outra galera não querendo que aquele governo para derrubar aquele outro governo para poder substituir, né? E lá não está andando, a pauta não está andando. O INCRA parou, né? O MDA parou. São as áreas que a gente tem mais intimidade, que a gente tem mais... Parou, suspenderam, porque lá os deputados vão ficar correndo da Lava Jato, um tanto está correndo da Lava Jato, que sabe que o rabo está preso, né? Outro tanto que está lá, só corra porque eu sei que o teu rabo está preso e eu tenho ele na minha mão. Outro tanto quer governar e não sabe por onde passar. E eu acho, e é assim, ó, só um exemplo, né? Essa questão, como que está o governo federal, né? O PR faz parte do governo e foi lá e votou o impeachment da Dilma. Mas como se explica isso? Aí uma incoerência total. Então nós temos que falar para alguns políticos que tenham vergonha na cara e parem de querer achar algumas coisas aí e trabalhem para o povo. Porque se todos os políticos tivessem enganjado em trabalhar para o povo e resolver a crise, nós já tínhamos resolvido a crise. Mas estão preocupados em tirar-nos do poder para outros ocupar, né? Então, de olho em outras coisas, menos nos problemas que o povo tem. E aí o que acontece? Falta dinheiro aqui na ponta. Aí falta dinheiro para as coisas elementares. Talvez o engenheiro Jefferson não mentiu na época. O que ele não contava é que ia virar essa bagunça, né? De uns correndo da polícia e outros querendo governar sem poder, sem orçamento, sem nada, né? Agora nós temos que primeiro resolver essa questão. Eu acho que eu sou parceiro de nós pressionarmos os deputados, mas assim como essa casa fez um requerimento pedindo o impeachment da Dilma, nós podíamos fazer um requerimento pedindo para os mesmos deputados que pediram o impeachment da Dilma que criem vergonha na cara e ajudem a combater essa crise e mandar recursos para as coisas mais elementares que nós precisamos, que é o direito de ir e vir. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu sei que essa matéria não fazia parte da ordem do dia, mas já que o vereador Vilmar trouxe até essa casa, apenas para dizer o seguinte, nós tratamos desse assunto da BR-280, da travessia, como um assunto prioritário para a nossa cidade. E eu lamento, mas lamento profundamente, o senhor Jefferson vinha até Canoinhas e não manter um contato com essa casa. Para mim isso é uma falta de respeito, muito grande com essa casa. Poderia ter feito isso ontem, poderia ter feito na semana que passou, enfim, e ter chamado para discussão, eu respeito, e ainda bem que o senhor estava presente, mas
Eu acho que esse era um assunto para tratar com toda a dignidade. Vereador, se me permite, na quarta-feira ele me ligou, está vendo da possibilidade do engenheiro vir e confirmar. E hoje pela manhã ele me ligou que estavam vindo. Pois é uma pena, porque eu acho que essa casa merecia. E também acho que talvez eu também cometi algum erro, deveria ter ligado para 2, 3, mas ou pelo menos 2, 3 e se avisarmos, aí talvez uma falha minha também, né? E se essa falha realmente existiu. Eu até, vereador, eu até fiquei assim, trabalhando nessa ação, porque eu fui várias vezes lá, acho que o senhor é testemunha disso, eu venho nessa lida, venho nessa briga, venho nessa conversa, né? Geralmente tenho buscado mais esse trabalho, em função que deu certo, porque eu geralmente estou em Mafra, no meu cotidiano, do dia a dia, e eu acabei várias vezes indo visitar lá, né? Visitar o Denito lá em Mafra, em função dessa minha facilidade de estar lá, né? Talvez uma falha minha nesse sentido, né? Porque embora eu reconheço aqui o empenho que o senhor tem tido com relação à travessia urbana, mas essa casa tem feito isso. Então, até entendo o seu lado, porém eu não compreendo o lado do engenheiro Jefferson de não ter comunicado essa casa. Por quê? Será que está com medo de enfrentar a cobrança daquilo que ele propôs, aquilo que ele ofereceu, prometeu, até ofereceu além do que podia pagar, que é a história do elevado? Então, vereador Pique, eu sou solidário à vossa fala de que realmente tem que ser comunicado aos superiores dele, dizendo que faltou como respeito para com Canoinhas, para com o povo de Canoinhas com relação a esse assunto. E aí a gente fica imaginando, por que tem que pagar imposto mesmo? Mas tem que pagar mesmo. Os senhores viram as melhorias que são necessárias naquele trechinho, longo faixa, taxões, qualquer 2 milhões. Nós já temos que falar assim, de 2 milhões, porque pouquinha coisa não resolve, vereador Paulo Mendes. Mas claro, daí não tem dinheiro mesmo, daí nunca vai ter dinheiro. Aí nós vamos ficar só no pedido, na necessidade, no orçamento do ano que vem, sempre daquele do ano que vem, daquele que virá, do amanhã, sempre do amanhã. Desse jeito não vai acontecer obra nenhuma, né? Tem previsão orçamentária de 15 milhões, mas tem dinheiro, que é o que vale o dinheiro, né? Hoje 5 milhões para manutenção de todo o trecho da Porto União, mas se nós analisarmos 5 milhões também é dinheiro. Nós não estamos falando de qualquer seisão aí. É óbvio que se for comparar como era a BR-280 antes da federalização para como é hoje, mas eu só queria saber quantos milhões então foi investido para a recuperação total da ponte até Porto União. Imagine. Então nunca nós vamos ter dinheiro. E outra coisa, é obrigação do município, do governo federal, porque o município, por mais que vá tentar fazer o projeto da ponte, primeiro que nem tem penso que não tem essa competência para isso. Segundo, quanto é que custa um projeto desse? Agora vamos voltar a falar de 2 milhões aí. Então nós não vamos ter melhoria ali nenhuma. Então eu acho que essa casa tem que mandar o requerimento com o áudio que Vossa Excelência pediu, com todas as indicações que nós fizemos, e nós precisamos que o Jefferson retorne a essa casa, ou então o chefe dele, que manda ele vir, para que realmente nós tenhamos algum resultado prático. Ou vamos esperar mais alguma criança ser atropelada? Ou daí nós vamos juntar os 2 milhões então para resolver o problema? Quanto vale uma vida? 2 milhões? Pelo que eu estou vendo agora, acho que é 2 milhões. Então, esse é um assunto, eu realmente fiquei muito chateado. Acho que ele tinha que ter comunicado essa casa, e para que todos tivéssemos sentado com ele, conversado, realmente para ter essas informações aí com relação a isso. O vereador Vilmar fez o papel dele, de ter ido lá, mas nós também fizemos indicações aqui, fizemos requerimentos, essa casa fez requerimentos. Vereador Paulo? Todos os vereadores assinaram. Então eu lamento a atitude do senhor Jefferson de não se fazer presente, de não ter comunicado e não ter vindo até essa casa para conversar com a gente. E outra coisa, vereador João Grey, tudo está parado. Minha Casa Minha Vida, um programa importantíssimo. Nós criamos um cadastro. Hoje nós temos mais de 600 famílias esperando aquele projeto.
36 milhões de reais, que vai resolver a vida de 600 famílias. A presidenta recentemente lançou Minha Casa Minha Vida 3, só não trouxe o dinheiro. E daí não vai acontecer, vereador. Aí as pessoas vão esperar mais um ano, mais 2, mais 3, mais 5 anos. Então, tem muita coisa parada aí que de fato tem que acontecer. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente, só rapidamente. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, só dizer que, na mesma linha de pensamento do vereador Célio, que a sugestão de que o município faça o projeto da ponte é algo que não pode nem cogitar, né? Até porque, se a gente for analisar os projetos que teve da Boca de Lobo esses tempos aí na subida, né? E a água nos asfaltos, e que a água não chegava na Boca de Lobo, né? Então, se projetar uma ponte com aquela mesma situação, vai virar um elevado ou um túnel, né? Mas só, senhor presidente, a gente ressalta aqui a condição do vereador Vilmar de ter buscado as informações trazidas aqui para a Câmara, com certeza vai provocar o debate, né? E antes de repente, do pessoal aí, talvez questionar o porquê que a Câmara não foi avisada, que também entendo que deveria, concordo com o vereador Renato Pique, deveria ser avisada, talvez essa reunião deveria ter acontecido aqui, mas tem que ver também se às vezes não foi uma falha de comunicação, né? Porque, por exemplo, eu não fui avisado que tinha uma reunião com o secretário de Finanças hoje aqui. E acredito que o vereador João Grem também não foi. Nós solicitamos um requerimento, quer dizer, a gente chega e se surpreende com o secretário, que bom que veio, que explicou, mas eu não fui avisado. Então, eu também me sinto no direito de ficar indignado, e acredito que isso não foi feito de propósito, talvez foi uma falha, um desencontro de informações, né, que talvez possa ter acontecido ali também. Não imagino que alguém veio aqui propositalmente e não avisou os vereadores, talvez tenha sido uma falha. Se fez propositalmente, tem que pedir a cabeça e exonerar. Assim como eu imagino que também a gente não deixou de ser avisado propositalmente, imagino que talvez uma falha, quem sabe ligou e não localizou, né? Então só faço essa colocação para a gente ver bem certinho o que aconteceu, né? Em ambos os fatos. Acho que quem convocou o secretário foi o presidente da comissão do orçamento, o vereador Pique. O secretário... O secretário Diogo. Não, secretário Diogo, eu queria, tanto que eu não avisei o vereador, porque eu gostaria de tirar a minha dúvida. Né? Não é tanto que o requerimento foi encaminhado, eu fiquei de ir na prefeitura, não consegui ir, e solicitei ele que eu chegaria aqui às 6h15, se ele poderia, ele não veio na comissão para fazer uma justificativa, não veio, ele veio tirar a dúvida deste vereador. Usamos a salaria, até porque quando eu cheguei não tinha ninguém. Só foi tanto que o requerimento está aí foi votado e vai para vir esclarecimento formal, né? Só isso. Não sei se Então veja bem que está explicada a situação. Não aconteceu uma reunião formal com uma convocação do secretário. O secretário veio numa situação particular com o vereador Renato Pique. Exatamente. Imagino que talvez possa ter sido a mesma coisa que aconteceu com o engenheiro Jefferson. Então eu coloco, no primeiro momento que o secretário veio, não fui comunicado, estou indignado com a situação. O secretário veio para explicar para o vereador Renato Pique, eu tive o privilégio de acompanhar o final da explicação e satisfeito, resolvido, a Câmara não falhou, e eu não tenho motivo para me indignar com a situação. Perfeita a situação. Eu só coloco que talvez tenha se visto essa situação. Se quem sabe foi uma situação particular que vai ser transformada em público adiante, quem sabe vai ter uma reunião. Isso que eu coloco, para que Vossa Excelência verifique. Se não vai ter nada, porque nós temos um requerimento, vai vir a resposta formal. Vai vir a resposta formal do secretário. Vai esclarecer todos nós. Se o engenheiro Jefferson não vai vir aqui com algo formal para a Câmara, de nada adiantou essa reunião, essa informação do vereador Vilmar. Se está no planejamento, vir explicar, fazer respostas, eu acredito que daí vai satisfazer a nossa exigência como Câmara. Vereador presidente, a minha fala é que se levei com vários subsídios, né? Falou do orçamento, trouxe documentos para Vossa Excelência, eu penso que essa informação era importante, então eu penso que isso poderia ter sido compartilhado com todos.
Ele não veio numa mera visita, tanto que ele trouxe documentos. Pelo menos salvo melhor juízo, foi isso que ele fez. É nesse sentido que eu falo. Que uma coisa ele está passando, tem uma oportunidade, eu vou chegar em Canoinhas, vou visitar o vereador Neno Panes. Ok, faz parte. Mas eu vejo que ele trouxe documentos. Ele disse isso não podemos fazer, com base naquilo, com base nessa, naquela informação. Então é por isso, nesse sentido, vereador Paulo, que eu me manifestei. Então ele estava preparado para uma reunião, ele só não quis conversar com a Câmara. Esse foi o meu entendimento. Ele veio especialmente para isso, né? Do nosso entender. Mais alguém? Senhor presidente, quero relatar a minha indignação. É que quando você tem uma reação referente à pessoa, porque a pessoa, em alguns momentos, ela fala uma coisa e fala outra coisa, não para mim, a minha opinião, e aí eu respeito os demais, uma pessoa que não cumpriu o combinado nesta casa, o Vilmar tem feito o trabalho dele, muito bem, tem que mais aí buscar informação. Agora, quando vem uma informação que veio numa coisa, algo técnico da Câmara de Vereadores, eu entendo que teria da mesma forma que o vereador Célio colocou o presidente Célio, até porque ele procurou o prefeito, procurou o secretário, foi a reunião com ele, então tá. Então vamos fazer reunião na Câmara, tem lá, então vamos chamar, ver quem está os nossos vereadores. Então acho importante isso aí. Mas o engenheiro Jefferson muitas vezes não responde, não tem contato, é uma situação diferenciada. Não sei se parece que ele quer resolver. Ao momento, o orçamento de 2 milhões é do delito ou é de Mafra? Não tem. Não, mas se nós temos que correr lá em Mafra, então ele tem que se dirigir a Florianópolis para dizer, depois de ter uma reunião, ou ele tem autonomia. Se ele tem autonomia do orçamento, tem 5 milhões ali, ele, vou priorizar. 2 milhões, vou fazer ali, e os outros 3 milhões eu vou dividir. A arte de priorizar que nós estamos falando, temos tanto falado. Então, a do secretário Diogo era uma dúvida minha ontem, até levantada pelo senhor presidente. Hoje, o senhor presidente, dos dois momentos, eu tinha absoluta certeza que era 2, depois fiquei com dúvida, e depois eu queria saber onde é que o dinheiro. Então, tanto que ficou previamente agendado, mais ou menos na segunda, uma conversa para ver se nós vamos chamar o planejamento, e de maneira nenhuma o projeto foi para votação, e nem vai. Se não vinha as respostas, não vamos colocar em votação. A não ser que tenha um novo entendimento, vem ali e prioriza alguma situação. Agora, essa situação do delito, inclusive, várias vezes nós fomos ao delito. E eu fui mais de 3, fui uma exclusivamente para solicitar, e falei com o Vicilar, dizendo, Vicilar, é para hoje, não é para amanhã, viu? Não é para daqui a um mês a mudança lá tem 4, tira 2, põe lá e tal. Ele falou, não, eu vou determinar. Daí, eu amanhã disse que eu vou cobrar do Vicilar. Quem que manda? É você ou é o cara de Mafra? Porque se é o cara de Mafra, eu não vou mais a Florianópolis. Eu vou em Mafra, que é muito mais perto. Não vou lá falar com você mais, cara. Isso eu vou cobrar. Não, é eu que mando. Então você vai ligar para o teu subordinado e dizer, reuniões referentes a tratativas com a Câmara, você vai na Câmara. Você não liga lá para o prefeito. Porque daqui a pouco vem alguma coisa aqui para nós decidir e a Câmara. Nós vamos decidir sem saber o que está acontecendo. Orçamento, vamos cobrar. Então é essa a indignação. A indignação, como o vereador Paulo colocou no passado ali, que veio aqui, não, porque nós não temos dinheiro para indenizar, que nós não vamos tirar ninguém das suas casas, porque nós não vamos, né? 6 meses depois, aí eu cobrei isso do Vicilar. Vicilar, esse está para... eu não tenho autonomia de juntar a documentação e encaminhar para o Ministério Público Federal. Mas então tem que trocar o cara. Se o cara vem aqui e diz uma coisa e faz outra, e não se ele estivesse fazendo algo de bem, eu seria o primeiro a elogiar. O cara está fazendo de mal, ele está prejudicando a nossa comunidade. Muitos desses moradores aqui doaram de forma gratuita as suas áreas e hoje estão sendo notificados pela União para indenizar. Isso é a história oposta do cachorro, está invertido esse troço. Então, eu parabenizo o vereador Vilmar pelo trabalho, ele tem cobrado, tem ido,
seja de maneira particular, profissional dele, mas um fato desse importante, até porque levantou isso, não é de agora que essa casa vem cobrando essas mudanças ali, e por uma fatalidade, infelizmente, teve uma vida ceifada de um menino, né? E que não deve ser esquecido que essa casa tem que cobrar que aconteça, né? E então todos, eu acredito que todos os vereadores foram cobrados, de familiares, amigos, porque não parou de passar as crianças daqui, continuam passando, então tem que ser solucionado. Aí, então tem 2 milhões, quanto é que custa uma alomada eletrônica? Então dos 2 milhões vamos pôr a alomada eletrônica, a lombo-faixa e tal, vai resolver? A alomada eletrônica vai resolver. Então ele que prioriza dos 2 milhões, se é ele que tem orçamento, se ele vai fazer, não, eu posso definir, não, eu não defino, e é isso que eu vou cobrar, quem que define? Se é ele que define o orçamento, né? O vereador vai pôr o radar eletrônico. Vai. Tá. Existe uma que está lá no limite, certo? Que já foi usado em outro local e eles vão colocar ali, certo? Isso ficou acertado dessa forma para eles colocarem esse. Então, não é do orçamento desse dinheiro, certo? Porque acho que cada coisa tem um orçamento diferenciado. Esse é só manutenção, sabe? Esse dinheiro que ele tem aqui, esses 5 milhões e pouco, que já não tem mais, né? Porque já há alguns meses já foram consumidos, né? Na manutenção, é dinheiro de manutenção, né? Não é investimento, né? Não é investimento, né? Que é outra coisa, isso aí fica muito claro. Então, por isso que... Eu entendo, e parabéns vocês pela explicação, eu só entendo que um fato tão importante desse, para vir dizer uma coisa e fazer outra, veio para dar uma notícia que seria aguardado por todos os vereadores e divulgado para a comunidade inteira, ou não vai acontecer, né? O cara vê ali, ficou, não vou lá na Câmara, que não, eu vou dizer que vai, não vai, e não vai acontecer. Daí porque vem aqui, e aqui nós não estamos de brincadeira, né? Põe um cara na parede mesmo, né? Então, talvez seja isso. Não vou me comprometer, vou falar com o vereador Vilmar, que daí eu só me comprometi com ele, daí eu espero que não seja isso, né, vereador Vilmar? Porque senão ele nem falou isso para mim, né? Ele nem falou isso para mim, né? Mas de se comprometer em fazer, né? Porque o Vossa Excelência vai acontecer. Ele não teve nenhuma conversa comigo sozinho, teve juntamente com os mas esse é questionamento, vereador Vilmar, que se fosse só com o senhor, eu não estava nem questionando. Nós estamos questionando a conversa foi com os entes públicos e o qual nós representamos também. Esse o questionamento. E eu, vereador, também na hora, pensei, eu vou pegar o prefeito não estando, convidar os 2 secretários, especialmente o Gilson também, que é da área, para entender, né? Porque a gente não é bobo, mas também não é técnico, né? Não é extremamente entendido. Por isso que foi a minha preocupação, talvez a minha falha talvez foi de não ter ligado para alguém rapidamente. Isso jamais falou. Quem falhou foi ele. Mas o intuito era de somar, de que a coisa acontecesse, a preocupação de que isso acontecesse. Mas eu entendo sua preocupação, porque tantas vezes aqui foi falado, tantas vezes aqui foi prometido, e como foi relatado aqui por todos os senhores, colegas vereadores, e não só de agora, eu venho ouvindo essa discussão há muitos anos, né? Então, eu lembro que eu tive uma oportunidade, essa casa aqui estava cheia, tinha uma audiência pública, e até um familiar tinha falecido, isso deve fazer uns 10 anos ou 12, essa discussão já vinha andando, um familiar faleceu, da minha família até, e na década dos 80, nesses problemas, e essa discussão já estava aqui, naquela oportunidade, sabe? Então é uma discussão longa, demorada, não se resolve, não anda do jeito que todos nós gostaríamos que ela realmente andasse. O que vai ser feito nesse momento é bem pouquinha coisa, eu diria para os senhores, porque uma lombo-faixa não é nada extraordinário, né? É cimento e uma tinta em cima, né? O asfalto e a tinta em cima. Um redutor de velocidade que já existe, ele é instalado, né? E que mais? E daí mais as faixas de aviso, né? De cuidados e atenção com o trânsito. Então, é isso que na verdade está sendo colocado nesse momento, é isso. E aqueles 15 milhões que tanto nós esperávamos que podia ser feito muitas outras coisas,
Mas o Ela tem vereador drone. Omar, eu digo para Vossa Excelência que isso que vai ser feito vale mais do 15 milhões, vale mais do 20, vale mais do Porque é 30. segurança. E se eles tivessem feito antes, talvez não tinha ceifado a vida daquele menino, e se for a vida do meu filho, não tem preço no mundo que tenha o valor. Então, isso que ele vai fazer vai valer. Não tem valor, não tem valor, é inestimável o valor. Não só dos nossos filhos, é qualquer vida. Qualquer- né? Qualquer vida, né? Nós somos pais de muitos filhos, né? Quando a gente auxilia e ajuda o município, então, os filhos nossos naturais e os que a gente adota aí, né? Ajudando, Mas eu quero auxiliando. dizer que é com grande alegria que eu recebo essa discussão juntamente com vocês, que a gente vem discutindo, pela importância e pela preocupação de cada um dos senhores com relação ao assunto. Isso me deixa muito feliz, vereador Fernando Pique, pela grande preocupação, vereador Célio Galeski, né? Pela preocupação em que as coisas realmente aconteçam, mas vamos torcer que realmente ela agora realmente aconteça. Isso parece-me que ficou bastante encaminhado, pequenas, mas como disse o vereador Fernando Pique, de grande importância, porque quando se trata de segurança, por mais simples ou por mais pequeno que seja, mas se ele vai trazer a segurança, ele vai proteger vidas, vai proteger as pessoas, o cotidiano, o trânsito, enfim. Acho que a discussão é importante, é salutar, que bom que ela aconteceu, que bom que ela está acontecendo, que bom que existe a preocupação, que essa casa é extremamente comprometida, preocupada, para que as coisas de fato aconteçam, e esse é o espírito que eu não poderia esperar diferente de cada um dos senhores, nem o meu, nem de nenhum dos senhores, não poderia ser diferente, teria que ser dessa forma. Isso é importante porque a gente vê que a democracia, né, vereadores, todos os vereadores aqui, a preocupação e a união dessa casa aqui é a favor da comunidade. Mais alguém? Sim. Então passamos ao grande expediente. O vereador Vilmar Slossi, primeiro secretário, informar-se dos vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público. O vereador Paulo Grinski. Com a palavra, o vereador Paulo Grinski. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, internautas que me acompanham, eu vou ser breve na tribuna, até porque é um assunto que é de conhecimento de todos os vereadores, é um assunto que vários vereadores já abordaram, já interferiram, já permitiram que ele fosse resolvido há um certo tempo atrás, e agora ele volta aí a preocupar a nossa comunidade, que é a situação referente às balsas. As balsas novamente aí estão representando uma dificuldade para os nossos munícipes, principalmente para os agricultores que residem nas localidades próximas a elas e que utilizam as áreas de terra no Paraná para plantio, enfim, para produção, e essa produção acaba revertendo para Canoas. Hoje, grande parte dos nossos agricultores utiliza a região sul do Paraná para plantio, e essa safra vem para nós aqui e acaba beneficiando o nosso movimento econômico, gerando emprego, gerando renda e tudo mais. Só que agora a empresa que está explorando o serviço parece que não quer mais explorar em razão da dificuldade financeira, em razão da falta de, quem sabe, do lucro. Uma empresa, de fato, a gente sabe que ela precisa do lucro para poder manter o seu trabalho. O que é o nosso pedido? Que a gente possa, vereador Renato Pique, Vossa Excelência, vereador Nembra, vereador Gil, que já no momento passado interferiu diretamente nisso, que a gente possa conversar com o Executivo para nós acharmos uma alternativa. Tem que ter uma alternativa. Não pode simplesmente a empresa não pode mais, o município não pode, e como é que fica? Posso ficar parada, ou a pessoa não pode utilizar? Uma solução tem que existir, principalmente num fato como esse, onde foi atendida a exigência. A exigência na época era tem que fazer uma licitação, tem que ter uma empresa para fazer o trabalho. A empresa não vai mais fazer, não vai mais voltar, é definitivo isso? Se for definitivo, o Executivo tem que arrumar uma alternativa para que a gente possa, quem sabe, numa situação emergencial, o próprio município fazer o fornecimento desse serviço, o próprio município ter funcionários, ou terceirizar individualmente cada bolsa, de alguma maneira tem que ter. Então, quero trazer essa situação aí para que gere conhecimento de Vossa Excelência, com certeza já foram procurados,
mas principalmente pedir que seja feito para segunda-feira um requerimento solicitando ao Executivo que tome providência no sentido de não deixar esse serviço perecer, não deixar esse serviço ficar aí, segundo a informação que foi dada para agricultores, uma empresa não quer, não dá mais para fazer o serviço, não se sabe como é que vai fazer, não se sabe se vai ter ou não vai ter. Então, alguma alternativa tem que ter, né? E ela não é tão difícil quanto mudar um orçamento de DENIT, quanto mudar projeto de rodovia, é uma coisa nossa aqui que nós podemos resolver, nós podemos arrumar alternativas e fornecer para o município. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo, Vossa Excelência, vou conceder uma parte. Na verdade, o que acontece? Esse é um trabalho que, muito embora seja para uma região do nosso município, né, essa região aqui, mas ela tem uma importância muito grande. Se for fazer esse questionamento lá na Barra Mansa, pessoal, a maioria nem conhece balsa. Para eles não tem importância nenhuma, mas para o município é importante. E eu na condição de secretário de obras, a gente teve uma dificuldade enorme com relação às balsas. Até porque tivemos que licitar, investir um dinheiro alto na recuperação das já existentes. Né? Nós temos 3 balsas, né? 4 balsas, então há uma necessidade de investimento. E lá atrás eu já dizia que quem ganhasse a licitação não daria certo. Vamos dizer, o histórico delas já demonstrava isso. Então, nesse momento, o que tem que ser feito? Acho que devolver simplesmente para o município operar, cuidar disso, vai ser muito oneroso. Mas talvez nós temos que encontrar um meio de o município subsidiar isso. Né? Está dando prejuízo? Tá, mas então o município que entra com a parte, né, que faça um estudo, de repente os próprios agricultores também ajudem. Quer dizer, esse é o momento de juntar forças, né, de parcerias para resolver o problema. Porque simplesmente se a empresa for embora, como é que vai ficar o município? Ela vai tocar? Não vai. Agora, deixar assim também não dá. Então, acho que esse é o momento de se reunir o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a própria comunidade, né, os usuários, né, e vir aqui e chegar a um acordo. Olha, cada um vai ter que contribuir com alguma coisa, mas que tem que ser feito, tem que ser feito. Né? Eu estou falando desse assunto porque veio alguém aqui na sala da presidência e começou a falar disso, porque era interesse dele, e estavam presentes pessoas lá da minha região. E depois que eles saíram, eles viram o que nós temos com balsa, nós queremos estrada. Eu sei, mas da mesma forma isso acaba interferindo na vida de todo mundo. Eu acho que nesse momento nós temos que discutir como encontrar uma saída, né? Se é município, qual é a forma, mas temos que sentar e resolver isso. Dessa forma também não pode ficar. Então, parabéns pelo assunto que Vossa Excelência traz nessa noite. Obrigado. Eu acho que o vereador Sérgio tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que se juntar, a prefeitura, os vereadores, e procurar recursos aí para nós resolver esse problema. Porque, na verdade, hoje a prefeitura está impedida de tocar essas balsas. Ela nem pode, nem que ela queira tocar, ela não vai poder tocar. Então, eu acho que vamos ter que achar uma solução, conversar com o prefeito, sei lá, com a Marinha, para ver o que vai ser feito com isso aí, porque não pode ficar como está. O pessoal precisa. Nós temos uma indústria de telha e tijolos lá em Paula Pereira que 70% da produção deles sai pela balsa. Vão ter que parar de trabalhar, vão ter que mandar todo mundo embora, Paula Pereira vai acabar. Se parar, aquela olaria lá em Paula Pereira acaba. Então, nós vamos ter que se unir aí, conversar e ver o que pode ser feito, porque alguma coisa tem que ser feita. Seria isso. Obrigado. Senhor vereador Paulo, se permite, de repente, não sei a questão legal, mas sabe que o município não poderia fazer a cessão de uso dessas balsas para a associação pobre? Uma questão legal, o funcionário já é do município, e no contrato da cessão, o funcionário só porque o município, a questão legal, não, quando nós tivemos no ANTAC, ela falou que o poder público municipal não pode ter a cessão das balsas, tem que sim ceder ao terceiro. Então, através da associação de moradores, porque o jurídico da prefeitura, o vereador Paulo ali, entender associação de moradores que se faça, que eu tenho certeza que a comunidade vai conseguir tocar. Porque, quero paralisar o vereador Paulo,
que o que não pode acontecer é realmente como aconteceu. A empresa parou, está lá a balsa parada. A prefeitura não pode ir porque tem um contrato com a empresa e não rescindiu ainda, ela não veio dizendo não quero mais. E a comunidade está sendo prejudicada. Parabéns, vereador Paulo, estou muito parceiro no que o senhor precisa. Vereador Paulo, parabéns pelo assunto abordado. Vereador Pique, essa foi a primeira sugestão, acho que apareceu quando deu aquele problema lá que fecharam as balsas. Aí a associação, parece que a associação não quis fazer esse trabalho. Não sei, Vossa Excelência tem mais contato ali, mas o que me parece que a associação tem algumas dúvidas com relação a essa parceria. E não é para menos, já teve, nós temos aqui no histórico do município, no tempo dos conserveiros de estrada, que a associação assumiu, depois ficou nas costas da associação um monte de problemas, agora estamos vivendo um outro problema, que é do Microbacia 2, que não é coisa do município, mas era um outro programa, que não foi dado baixa nas associações de microbacia, e tem gente que já foi cerceado de acessar o crédito, porque tem um CNPJ ali que não foi dado baixa. Então tem várias questões que deixam o pessoal assim meio... Mas eu insisto em dizer assim que de repente Serviço e a Câmara, a Prefeitura, a Associação, e de repente fizesse algo com um pouco mais de, sei lá, de responsabilidade, para dar mais garantias para a associação, porque se for uma empresa, a empresa só vai fazer se dar lucro. E nós não podemos exigir que a empresa trabalhe com prejuízo. Agora, se for a associação, não, ela vai trabalhar com prejuízo também, não é isso que a gente quer. Mas a associação tem um motivo além do lucro, que é a comunidade, que é isso que o vereador Neno coloca, que é a sobrevivência ali da comunidade. Então, é interesse da associação, entendeu? Então, mas eu acho que o poder público teria que dar uma garantia para a associação, que não vai ser no cavalo de Troia. Acho que se isso acontecer, salvo melhor juízo, eu acho que a associação toparia de fazer, e para mim é o melhor caminho. Senhor presidente, senhor vereador, essa é uma lei federal, né? Será que não tinha como os nossos deputados daqui tentar tirar algum artigo dessa lei lá que os rios dos municípios, onde tem os municípios pequenos, esses rios pequenos, o município não poderia legislar? Fazer o trabalho, porque essa lei foi criada baseada nas grandes balsas, né? Não foi nem lembrado que isso aqui, para eles não se trata de balsa, né? E aonde hoje o município de Canoinhas e o município onde tem essas balsas que do Iguaçu foram afetados por essa legislação lá que foi criada essa lei. A prefeitura não pode fazer o serviço, senão será prejuízo para a prefeitura, porque a maioria vai vir e vai ser notificada a prefeitura em torno de R$200 mil cada balsa que estiver funcionando. Também a possibilidade de uma associação de moradores tocar a balsa seria da localidade. Que uma associação de moradores lá da sede do distrito de Paula Pereira, eles poderiam assumir e se aceitassem a proposta e em parceria, sei lá, do município ou como, mas seria a balsa de Paula Pereira, já não ia trabalhar a balsa de Santa Leocádia e nem a de Tonai, né? A de Felipe Civil seria outra associação, né? Então, de Paula Pereira há um interesse grande, digamos, por parte da comunidade ali e até mesmo do empresário lá da cerâmica, que ela funcione, né? Mas daí a de Tonai seria parte já com outra associação, né? Então, se haver o interesse da comunidade, da associação, aonde é as balsas, parabéns. O que cabe nós também ir atrás disso aqui, ver e levantar as propostas juntamente com o executivo, né? Para ver essa situação, porque enquanto não funcionar essas balsas, é prejuízo para o nosso povo aqui em Caminhas. Obrigado, senhor. Mas a preocupação, vereador
vereador Paulo, né, e todos os vereadores, é que a Associação dos Moradores, eles vão se preocupar muito com a fiscalização, acidentes, né, a responsabilidade muito grande. Vamos que um acidente, quem vai ficar responsável? Essa é a preocupação deles, é isso aí também. Então tem inúmeros problemas que eles não vão querer assumir por causa disso, né? Porque vai aparecer problemas. Não adianta ter a fiscalização, vamos pegar esse ano, porque tem que ser, na minha opinião, nós tem que ser uma empresa especializada mesmo dessas balsas, né? Vereador Paulo, só porque tem a questão da manutenção depois dessa balsa. Uma coisa no começo, está funcionandinho. Santa Leocádia nós recuperamos, as outras são, Felipe Schmidt, nós também trabalhamos lá na época. Mas vai chegar um momento que vai ter essa recuperação. E não é pouco dinheiro. Não vai ser pouco dinheiro. Então, além de tudo isso. Segundo, daí tem a questão patronal. Mas aí vai ficar o Deus dará, porque hoje quem vai ficar responsável pela travessia? Eu acho que talvez o caminho, essa é a minha opinião, né, em respeito dos demais, era o executivo subsidiar essa travessia. Entra lá os interessados entram com uma parte, o município com outra, até cobrir o custo mínimo para manter a operação dessas balsas. Acho que essa é a saída, pelo menos emergencialmente, ou pelo menos até o final do ano, uma coisa nesse sentido. Né? Porque eu, particularmente, se eu fosse uma associação de morador, eu não ia pegar uma encrenca dessa nunca. Mas nunca. Né? Porque daí, lá na frente vai sobrar, vai ter problema. Então, a minha opinião era nesse sentido. Obrigado, vereador Célio. Vereador Paulo, mas daí, vereador Célio, está fácil. Por que a empresa parou com o serviço? Porque só o município mandar uma lei para esta casa, reembolsando os valores, está resolvendo eu. Mas ele não parou porque deixou de gostar da balsa, deixou de entrar dinheiro. Eu acho que essa é a lógica, o vereador Paulo que me corrija. Mas então o que nós temos que fazer? Só que aí, no meu entendimento, tem que haver uma contrapartida também dos usuários. Né? O município que paga uma parte, o usuário da balsa também, até porque daí senão todos os munícipes que não vão fazer o uso, vão contribuir, vão pagar tudo, não, então vamos fazer uma parceria. Essa é uma proposta de parceria. Eu duvido que o empresário lá que depende dela não vai ser parceiro de entrar lá com 1.000, 2.000 por mês. Não, é uma sugestão, né, vereador Paulo? Né? Então, nesse sentido, acho que é mais fácil de eu resolver dessa forma. Senhor presidente, senhores vereadores, até para aproveitar essa importante colaboração que foi feita, o vereador Célio, Neno, Gil, Chiquinho, João, Pique, eu, pensando nessa situação, vereador Célio, eu vejo que essa situação de subsidiar é o caminho que resta. Como tem um contrato em andamento hoje, teria que verificar com a empresa se para concluir esse contrato, não sei se tem mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, o município poderia subsidiar. E se a empresa não quer mais, vai rescindir o contrato, vai ter que procurar a associação de moradores. A balsa de Paula Pereira e de Felipe Schmidt é uma realidade, e a de Taunay e de Santa Leocádia é outra, é um movimento menor e tudo mais. E essas balsas, e Vossa Excelência, Luciano, colocou uma situação muito interessante. Para quem não vive e não atua naquelas regiões ali, até imagina que talvez a balsa seja uma coisa para lazer ou para passar de vez em quando. Não, ela faz parte, ela é a estrada de muitos agricultores ali, ela é a estrada de muitos produtores rurais daquela região. Eles precisam dela para poder desempenhar sua atividade. Então, por isso da proposição do requerimento e por isso a necessidade de a gente conversar com o executivo. Se a empresa alega que ela não tem lucro e não pode manter, a gente precisaria verificar uma planilha e de repente o município subsidiar a diferença. Nós não podemos esquecer que no ano passado, por exemplo, essas balsas ficaram paradas aí 3 ou 4 meses em razão das cheias. E que isso pode acontecer. Em alguns casos, até inclusive quando tem questão de estiagem também, eu não tenho condição de atravessar, então elas não é algo que vai atravessar direto. O vereador Gil Baiano colocou muito bem. Essa legislação foi feita para quem atravessa lá o rio Amazonas, rio de grande porte, que lá eles estão sempre trabalhando, produzindo aqui. É na época de safra que agiliza mais, e em outras épocas o balseiro fica lá
esperando ver se alguém vai passar. E a empresa acaba não conseguindo pagar o salário e a associação vai acabar não conseguindo pagar o salário, e aí com o risco que o vereador Chiquinho falou, que é um risco normal da atividade, ter danos, acidentes e tudo mais, já caiu o caminhão em balsa, já teve problema, em vários problemas. Então as associações ficam receosas. Que vai ter que o município subsidiar? Vai ter. Ou vai fazer com a empresa, vereador Célio, é essa a ideia do debate? Vamos conversar, ver planilha, o que precisa? Precisa rescindir aquele contrato, mandar um projeto de lei para a Câmara autorizando um subsídio mensal para manter as balsas e fazer uma nova licitação? Ou a empresa não tem mais esse interesse e o município vai buscar uma parceria com as associações de moradores, sabendo que vai ter que dar todas essas garantias de pagamento de salário, de manutenção de balsa e tudo mais. Então, é um assunto que ele é complexo, mas ele tem saída. Há algumas possibilidades que precisam ser analisadas. Por essa razão, o debate. O que a gente não pode é ficar esperando, né? Amanhã vai chover, depois de amanhã vai fazer sol. Vai aparecer uma luz no fim do túnel e vai resolver o problema. Não, o problema é quem tem que resolver. Somos nós, o executivo e os moradores da localidade. Mas nós aqui temos a facilidade, porque a gente já está inteirado desse assunto. Já sabe das impossibilidades, das proibições legais, tudo. Já sabe que as associações, se não tiver uma garantia, não adianta falar porque elas não querem. O vereador João Grey falou, as associações no passado fizeram uma parceria para ter os conserveiros e tem presidente até hoje aí com o CPF bloqueado e não libera nunca mais. Imagine se administrando uma balsa e cai lá um veículo, dá um acidente, uma fatalidade, uma morte lá, quanto que seria o problema dessas pessoas? Então, nós temos que arrumar uma alternativa. Agora, se garantir a empresa ou garantir a associação, alguém vai tocar a balsa, já que o município não pode. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. O vereador Paulo, o senhor tem caminho ao requerimento? Semana que vem, né? Semana que vem? Ok. Só para pedir para fazer. Ok. Mais algum vereador inscrito para o expediente? Não, senhor presidente. Então, passamos à ordem do dia. Senhor presidente, pedir para incluir o projeto de lei 72 de 2016, é aquele que tem um recurso para o Hospital Santa Cruz. Então, coloco em deliberação do plenário a inclusão do projeto 72/2016 na ordem do dia. Está incluído na ordem do dia o projeto no 72/2016. Coloco em segunda votação e discussão e votação o projeto de lei 68/2016, permissão de uso do Parque de Exposições Ouro Verde pela empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 68 de 2016. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 72/2016, que abre crédito adicional de inovação de votações orçamentárias. Crédito no valor de R$200 mil para o Hospital Santa Cruz. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por todos os presentes o projeto de lei 72/2016. Convido o vereador João Grey, segundo secretário, para ver se tem leitura dos requerimentos. Não há requerimentos, senhor presidente. Então passamos para as explicações pessoais. Convido o vereador de Márcio Tosco, primeiro secretário, a informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Senhor presidente, apenas lembrando que na próxima segunda-feira haverá sessão, embora o município mas mesmo que haja decreto de ponto facultativo, haverá sessão normal na segunda-feira às 19 horas. E haverá expediente. Espera expediente normal na Câmara de Vereadores. Quero agradecer ao presidente Sérgio pela oportunidade de poder conduzir os trabalhos nessa noite. Obrigado, presidente. Agradecer também a presença
do pastor Sidney, do Darcy. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para dia 2 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Obrigado a todos.